Análise de circuito em corrente alternada, aula 2, parte A, tensão alternada. Antes de continuarmos a falar em tensão alternada, vamos repetir o conceito de tensão contínua. É uma tensão que tem sempre a mesma polaridade e valor. Por exemplo, uma bateria de 9 volts, que aqui está representada e aqui o seu símbolo. Se representarmos o comportamento da tensão entre os seus polos ao longo do tempo, ele mostrará que em qualquer instante a tensão será sempre igual a 9 volts. Então dizemos que essa tensão é contínua. Tensão alternada é uma tensão cujo valor e polaridade mudam com o tempo. Conforme isso acontece, temos os diferentes tipos de tensão. Tensão senoidal, quadrada, triangular, etc. Por exemplo, vamos considerar que temos uma chave de duas posições. Numa posição a chave conecta uma tensão de 12 volts com essa polaridade, numa resistência de 10 ohms. Se a chave passar para a posição B, a tensão tem o mesmo valor com polaridade contrária. Dizemos que uma tensão é negativa e outra tensão é positiva. Vamos supor que a chave fica 1 segundo em cada posição. Esse comportamento pode ser representado graficamente, sendo que na vertical é a tensão nos terminais da resistência e na horizontal o tempo. O que está representado aqui? Uma tensão quadrada que fica durante 1 segundo em mais 12 volts e fica durante 1 segundo em menos 12 volts. Quer dizer, a chave está na posição B nesse intervalo de tempo e na posição A nesse intervalo de tempo. Uma tensão alternada é caracterizada por ter um valor de pico, que é o valor máximo que a tensão pode ter. Ter um valor de pico a pico, que é o valor da tensão entre os dois picos. Ter um período, que é o tempo que leva para repetir uma determinada condição. O que é uma tensão senoidal? Que é a mais usada. É uma tensão que varia com o tempo de acordo com uma lei senoidal. Representação gráfica está aqui. E a expressão matemática é Vp sen de ômega-t mais θ0, que nesse caso seria V de t igual a 10 seno de ômega-t. Depois nós vamos ver o que é ômega, o que é θ0, etc. Vamos continuar caracterizando a tensão senoidal. Ômega é a frequência angular, que é dada em radianos por segundo. O valor de pico é Vp, vamos representar assim, dado em volts. Vpp, no caso, é 20 volts, é o valor de pico a pico. E θ0 é o ângulo de fase inicial, em graus ou radianos. No exemplo, a tensão é representada matematicamente desta forma. V de t é igual a 10 seno de 1000 vezes π vezes t. Obviamente que o número que está na frente do t é a frequência angular. Nós podemos ter, ao invés de tempo no eixo horizontal, ter ângulo. Então, 0 graus ou 0 π radianos, π sobre 2 radianos ou 90 graus, π radianos ou 180, 3π sobre 2 radiano ou 270, 2π radiano ou 360 e assim por diante. A relação entre ângulo e tempo é dada desta forma. Ângulo descrito é frequência angular multiplicada pelo tempo. Período e frequência. Período, por definição, é o tempo necessário para que o fenômeno volte a ser repetido, completar um ciclo. A unidade é segundos.
Frequência é o número de ciclos completados por segundo. A unidade de frequência é Hertz ou ciclo por segundo. As duas grandezas estão relacionadas da seguinte forma: frequência é o inverso do período ou período é o inverso da frequência. Frequência angular, falemos de novo. Representa a variação angular em função do tempo. A unidade é radianos por segundo ou graus por segundo. E o ângulo está relacionado com a frequência angular dessa fórmula. Ângulo descrito é frequência angular multiplicada pelo tempo. Se o ângulo descrito é 2π radianos, então nessa condição o tempo será um tempo particular chamado de período. Então, se substituirmos aqui, 2π é igual a ômega vezes período. Ou, reescrevendo a expressão, ômega 2π dividido por t. Ou ômega 2π vezes f, que é a expressão mais usual. A frequência angular está relacionada com a frequência através de 2π. Ômega 2π vezes f. O que é exatamente uma tensão senoidal? Imagine então essa animação, onde nós temos aqui em vermelho os valores da tensão. Então observe que a tensão ela pode assumir qualquer valor entre mais 20 volts e menos 20 volts. Então, quando ela passa pelo zero, ela cresce sempre com polaridade positiva. Depois diminui, diminui, passa pelo zero novamente, cresce agora com a outra polaridade até atingir o valor máximo, diminui de novo com essa polaridade, passa pelo zero e o ciclo se repete. Isso então é o comportamento de uma tensão senoidal. É o que acontece, por exemplo, numa tomada, né? Você tem entre esses dois pontos, você tem uma tensão que está variando exatamente como aqui foi colocado. Então o segmento representa uma tensão senoidal. E pode ser representado matematicamente? Lógico que pode, nós já mostramos. Aqui nós temos uma outra forma de entender esse conceito, baseado naquilo que vimos anteriormente. Imagine que você tem um ponto que descreve um movimento circular uniforme e que, num determinado instante, esse ponto se encontra numa determinada posição, formando o ângulo θ0 com a origem. Se imaginarmos uma lâmpada iluminando este segmento que une o ponto até o centro desse círculo, a projeção ou a sombra no eixo vertical é uma grandeza que tem um comportamento senoidal. Vai ser igual a A, onde A é a amplitude deste segmento, multiplicado por seno de ωt mais θ0. Quer dizer, se no instante inicial o ponto estiver nessa posição, ele está fazendo um ângulo com o eixo horizontal, o ângulo θ0. Então, para t igual a zero, fica A seno de θ0. Por exemplo, se esse θ0 aqui for zero, então seno de zero é zero mesmo. Se esse θ0 for 45 graus, fica seno de 45, que é 0,707. Quer dizer, esse tanto aqui vai ser 0,7 de A. Se esse ângulo for 90 graus, então a projeção corresponde ao valor máximo. Quer dizer, esse ponto estará nessa posição na hora que a gente começa a análise. Então, a projeção do segmento no eixo vertical representa uma grandeza senoidal de amplitude A e fase inicial θ0. Nós temos alguns casos particulares. Por exemplo, se no instante t igual a zero o ponto está nessa posição, dizemos que o ângulo de fase inicial é zero. Nesse caso, a expressão é A sen de ωt. Se o ponto estiver nessa posição, 45 graus antes de passar pela origem, então dizemos que o ângulo de fase inicial é menos 45 graus. E, portanto, a representação da grandeza vai ser A sen de ωt menos 45. Em todos os casos, a grandeza em questão pode ser uma tensão, onde A será o valor de pico, ômega a frequência angular, que está relacionado com a frequência f da seguinte forma: ômega 2π vezes f.
Análise de um sinal senoidal. Consideremos então uma tensão senoidal, aqui representada. Em relação a essa tensão temos o valor de pico é 5 volts. O valor de pico a pico, 10 volts. O período é o tempo que leva para completar um ciclo, 0,25 segundos. O inverso do período é a frequência, é 4 Hz. Como veremos, é o número de ciclos completados em um segundo. Quer dizer, 1, 2, 3, 4. Esse instante aqui é 1 segundo exatamente. Frequência angular é ômega é igual a 2π vezes f. Vai ser 8π radianos por segundo. Ângulo de fase inicial. Nesse caso, o ângulo de fase inicial é zero, porque no instante t igual a zero, o valor da tensão vale zero. Seria dizer que a projeção daquele segmento é zero. Expressão da função em função do tempo. V de t é igual a 5 seno de 8 vezes π vezes t volts. Podemos, por exemplo, tendo a expressão em função do tempo, podemos determinar qual é o valor da tensão para um determinado instante. É só substituir esse instante aqui na expressão, como fizemos, efetuar a conta, 8π vezes 0,6, não esquecer que o resultado é radianos, e efetuar a conta. Resultará 2,94 volts. Bom, por enquanto terminamos essa nossa aula introdutória sobre tensão alternada senoidal. Até a próxima aula, portanto.